Bom, pessoal, então a aula que a gente vai abordar hoje vai ser relacionada a um exemplo de raciocínio diagnóstico em neurologia, tá? O título é Neuroinfecções, vocês já vão chegar lá ao longo dessa apresentação. Eu vou apresentar para vocês um pouco da ideia de como é que a gente pensa o raciocínio diagnóstico em neurologia. A gente vai depois aplicar isso a partir de um caso clínico, a gente vai tentar resolver em conjunto esse caso clínico, e depois a gente vai revisar alguns conteúdos, né, com base no caso clínico, e depois a gente vai revisar alguns conteúdos para tentar resolver um pouquinho melhor esse caso clínico, certo? Bom, quando a gente pensa em raciocínio diagnóstico como um todo, a gente vai tentar pegar os dados de sinais e sintomas que o paciente apresenta e tentar achar uma única explicação que consiga congregar todos esses sinais e sintomas, sendo aquela principal hipótese diagnóstica. Claro que a gente vai ter, eventualmente, a gente vai ter hipóteses alternativas, e até a pessoa pode ter mais de um diagnóstico, mas é muito difícil que duas doenças se apresentem simultaneamente. A pessoa pode ter mais doenças, mas elas vão se apresentar em momentos diferentes. Então, por isso, geralmente, a gente vai buscar sempre um único diagnóstico. Na neurologia, isso também acontece, mas, às vezes, se a gente pegar só os sinais e sintomas de uma forma mais simplificada, a gente pode cometer erros no processo diagnóstico. Então, geralmente, a gente vai segmentar um pouquinho as etapas desse processo para que a gente possa ter uma chance menor de errar. Um exemplo que eu gosto de dar seria, por exemplo, um paciente chega na emergência com uma perda de força no braço. E eu pensei, o cara chegou com perda de força no braço, mais provável que ele teve um AVC. Se eu pensar isso, o AVC já é etiologia, né? Acidente vascular cerebral já seria a etiologia do quadro. Esse cara, eu vou ter que ver outros dados primeiro, antes de pensar que isso realmente é uma alteração cerebral. Ele pode sim ter tido um AVC, ou ele pode ter, sei lá, consumido bastante álcool, dormido em cima do braço, ele teve uma paralisia de nervo periférico, e eu já estou assumindo que é um AVC, e na verdade não tem nada a ver com um AVC, e se eu tivesse um pouquinho mais de calma nesse processo, eu conseguiria chegar nessa hipótese diagnóstica, tá? Correto, agora apareceu. Bom, então como é que a gente organiza isso de uma forma um pouquinho mais em etapas? Então a gente começa primeiro com o chamado diagnóstico sindrômico. Então os sinais e sintomas do paciente, eles vão dar uma síndrome inicial. Então esse cara que eu falei teve uma perda de força no braço, será que é uma síndrome motora, perda de força, né? Piramidal, extrapiramidal. Ao longo da semiologia vocês vão aprender a identificar o que é uma síndrome motora piramidal, o que é uma síndrome motora extrapiramidal. Eventualmente na neuroanatomia vocês já viram um pouco sobre isso. O paciente ele pode ter tido uma perda de força, então uma síndrome sensitiva, ele pode ter uma alteração de memória, uma alteração de linguagem, então seria uma síndrome cognitiva, ele pode ter cefaleia, rigidez de nuca, seria uma síndrome meningia. Então eu começo por aí, qual é a síndrome que ele apresenta? Depois que eu souber a síndrome, eu vou tentar dizer, olha, onde que deve ter a lesão que justifica essa síndrome? Será que essa lesão motora, por exemplo, é a nível medular? Se for medular, será que é cervical? Será que ela é dorsal? Se for cerebral, será que é nível cortical, é lobo frontal, é lobo parietal? Depois eu vou tentar entender, então, onde está a lesão, que é o diagnóstico topográfico. E só por último, que eu vou tentar chegar ao diagnóstico etiológico, que no caso que eu citei para você seria, né, eu pensei em um acidente vascular cerebral, ou então uma paralisia nervosa compressiva. E daí, para isso, eu gosto de usar um acrônimo, que é o VINDICATE. O que é isso? Cada uma dessas letras representa um grupo de doenças, né, na verdade, um grupo de condições que vão ter uma apresentação um pouco parecida entre si, tá? Então, o V seria de doenças vasculares, né? Então, o cara teve uma síndrome motora piramidal, a topografia é medular, por exemplo, e a etiologia pode ser a mais diversa, né? E poderia ser uma etiologia vascular. Como é que geralmente o diagnóstico etiológico, o que vai me dar as pistas para chegar nele, vai ser a forma de evolução da apresentação do paciente e, às vezes, os sinais adicionais que ele apresenta. Eu já vou chegar lá. Como é que é a evolução de uma doença vascular, pessoal? Como é que é a apresentação de uma doença vascular arterial? Interativo agora, pessoal. Tipo, crônico, lento, progressivo, nesse sentido? Isso. Tu acha que ela é crônico, lento, progressiva, vascular? Agudo? Isso. Então, em geral, uma doença vascular arterial, eu vou ocluir um vaso agudamente e quando parou o fluxo sanguíneo, aquela região cerebral ou região do organismo que está sofrendo dano, ela vai se manifestar naquele momento. Vai ser alguns segundos ali para gerar sintomas. Então, não só é agudo, como é súbito. A pessoa está bem de uma hora para outra, fechou o vaso e teve sintomas. Vocês podem pensar no infarto. A pessoa está bem lá, infartou, começou com dor no peito. O AVC é a mesma coisa.
fechou o vaso, ela vai começar com déficit neurológico relacionado à área que aquele vaso irriga. Então, vascular é súbito, de uma hora para outra. Como é que é a apresentação de uma doença infecciosa em geral, pessoal? É mais progressivo? Talvez não tanto tempo, mas não é tão de uma hora para outra. Assim. Isso. O infeccioso, em geral, ele vai ser agudo. Então, assim, eu vou ter uma evolução de dias, né? Então, ele começa a pessoa se sentindo um pouco mal, no dia seguinte já está ruim. E isso pode ser poucos dias, geralmente uma infecção bacteriana mais usual. Até a gente pode pensar não na neurologia, sei lá, pensa em uma pneumonia bacteriana, isso pode ser algo mais rápido. Às vezes, algumas infecções elas podem ser subagudas, né? Então, eu tenho, por exemplo, subagudas ou até crônicas, né? Levando algumas semanas de evolução. Então, infecções como tuberculose, algumas infecções fúngicas, elas vão ter uma evolução um pouco mais subaguda. Mas, em geral, né, eu vou pensar num quadro infeccioso quando for algo agudo, mas num contexto de dias de evolução. Geralmente, eu vou ter sintomas sistêmicos associados. Eu vou ter inflamação, então eu vou ter febre, eu vou ter mal-estar geral, então eu vou ter mais coisas do que só envolvimento, por exemplo, do sistema nervoso. Tá? E a outra pista da doença infecciosa é que, em geral, ela é monofásica. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa estava bem, ficou doente, ou ela vai ser curada por um tratamento, ou ela vai ficar com alguma sequela dessa infecção, ou ela morre da infecção. Mas é muito difícil que seja uma doença que vai e volta. Tá? Então, geralmente, ela vai ter um curso monofásico. Certo? O N é neoplásico. Como é que é a evolução de uma doença neoplásica? Lenta? Então, isso, assim, é um pouco mais lento, tá? Então, geralmente vai ter semanas de evolução, às vezes alguns meses de evolução, então a gente vai entrar numa doença mais crônica. Vai depender muito do comportamento da neoplasia. Se for uma neoplasia mais agressiva, eventualmente eu posso ter em poucas semanas já alguma manifestação bem importante e progressiva, né? Ela vai piorando à medida que a neoplasia vai aumentando. Se for alguma doença, uma neoplasia benigna, por exemplo, eu posso ter um crescimento lento e realmente ter sintomas aí que podem levar meses de evolução. A doença neoplásica, em geral, ela vai ser inexorável. O que eu quero dizer com isso? Ela vai piorar. Ela vai piorando, porque o tumor vai crescendo, certo? Exceto se ela for tratada. Se ela for tratada, ela vai reduzir ali de tamanho, ou posso ficar com algum tipo de sequela, mas ela vai parar de crescer. Então, eu geralmente vou ter um curso que ele é progressivo, mas ele vai ter uma evolução aí de semanas a alguns meses. Tá? Vai depender muito do comportamento da neoplasia. Degenerativo. Como é que é a evolução? É bem mais crônica, assim, né? Tipo, lenta. Isso, é bem mais crônica. Essa sim é lenta, tá? A degenerativa geralmente vai ser meses, anos de evolução. Às vezes a pessoa pode demorar a se dar conta que está com algum problema, né? Pode demorar 6 meses, nem sabe quando que começou, porque foi tão insidioso aquele início, que ela não se dá conta. Então, degenerativo é muito lento, tá? É bem mais lento do que a neoplásica. Iatrogênico é quando eu tenho algum tipo de procedimento, ou quando eu estou dando algum medicamento, e aquele medicamento está levando a um efeito adverso, e que aquela apresentação clínica se deve a essa ação médica, né? Então, é a ação médica, ou ação do profissional de saúde, que está levando a algum tipo de dano. Em geral, se for algum procedimento, tende a ser na hora, que isso vai acontecer, ou logo depois do procedimento, e se for algum medicamento, costuma ser semanas ali de evolução, né? É mais frequente também que seja no início do uso do medicamento, mas às vezes pode ser o que a gente chama de idiosincrático e acontecer um pouco mais adiante. Mas eu tenho que ter alguma exposição, né, alguma ação médica para que isso possa acontecer. A congênita, a pessoa nasce com problema. Então, isso vai se manifestar na infância e fica estacionado. Até pode ter alguma evolução ali no início, porque tem o desenvolvimento da criança, mas depois que o desenvolvimento ele estaciona, né, pelo menos aquela parte que foi acometida, essa doença ela não piora mais. Então, é ao nascimento e depois do desenvolvimento ela passa a ser estática, não piora. Alérgico e autoimune. Autoimune. Como é que é a evolução de uma doença autoimune, pessoal? Eu vou ter ali um anticorpo atuando, um autoanticorpo relacionado né, ao próprio organismo, né? Então, é um anticorpo agredindo o próprio corpo. Como é que é a evolução de uma doença assim? É mais insidiosa? Eu acho que pode ser mais aguda também, né? Uhum.
É bem parecido com a infecciosa, tá, pessoal? Então, assim, ela vai ser um pouco, assim, é do agudo para o subagudo. Então, no momento que dá aquela inflamação, né, relacionada a esse processo autoimune, a pessoa ali dentro de alguns dias ela vai manifestar sintomas. Isso pode ser bem variado, né? Pode ser dias, pode ser algumas semanas, mas ela não é tão demorada. Então, eu vou pensar uma coisa ali de alguns dias, algumas semanas, eventualmente alguns meses, mas a pessoa já vai saber, ela pode piorar ao longo de meses, mas em poucas semanas ela vai saber que algo errado está acontecendo. Pode ter febre, pode ter envolvimento de outros órgãos simultaneamente. E na doença autoimune, diferente da infecciosa, daí sim eu posso ter esse curso que ele é polifásico. Então, eu tenho inflamação, depois esse processo autoimune, ele se organiza de novo, reduz a inflamação, eu uso algum remédio que reduz isso, depois de novo desregula, então eu vou ter uma coisa que é meio vai e volta, tá? Então isso é uma pista, pelo menos, para um processo autoimune. O traumático, então eu vou ter que ter um trauma, um acidente automobilístico, alguma trauma de arma de fogo, por exemplo, que vai levar a lesão, vai ser agudo no momento do trauma. E exposição ambiental, né, ou doença endócrina metabólica, aqui em geral eu vou pensar em intoxicação, tá? Então a pessoa teve intoxicação por organofosforado, por exemplo, então vai ser algo mais agudo. As doenças endócrino-metabólicas que entram aqui vai ser um hipotireoidismo descompensado, que daí eu posso ter um coma mixedematoso, por exemplo, eu posso ter uma encefalopatia hepática, então eu vou ter uma falência hepática, eu tenho toxinas ali que estão no organismo que vão dar intoxicação, e eu vou, com isso, né, ter os sintomas. Então, geralmente, isso vai ser um quadro mais agudo, tá? Então, isso são grupos gerais de possíveis diagnósticos etiológicos, tá, pessoal? E daí, então, assim, eu vou dar um exemplo agora para a gente tentar, mais ou menos, resolver e ver como é que funciona isso dentro da neuro, tá? Então, eu tenho um paciente que ele se apresentou na emergência com perda de força na mão direita, ele tinha sinais piramidais no hemicorpo direito, então ele tinha os reflexos aumentados, ele tinha um pouquinho de espasticidade, ele tinha sinal de Babinski, por exemplo, que são sinais piramidais. Esse quadro começou subitamente, além do quadro piramidal com perda de força na mão direita, ele também teve uma afasia não fluente, ou seja, ele não conseguia mais se expressar, uma afasia de expressão. Ele entendia o que lhe era dito, mas ele não conseguia se comunicar. E esse cara era um homem, 65 anos, tabagista. Quais são os diagnósticos sindrômicos que ele apresenta? Eu falei muito rápido. Síndrome piramidal. Isso, uma síndrome motora piramidal. Uhum. O que mais? Cognitiva também. Uma síndrome cognitiva, perfeito. Afasia, né, é uma alteração de linguagem, então é uma síndrome cognitiva. Juntando, então assim, vamos pensar, né, agora ele tem uma síndrome motora piramidal e ele tem uma síndrome cognitiva que aconteceram simultaneamente. Então a gente tem que pensar que tem que ter uma lesão que explique essas duas alterações simultaneamente. Então qual é o diagnóstico topográfico? Onde que deve estar essa lesão? No encéfalo? No encéfalo. Vamos ser mais específicos. Então dentro do encéfalo, onde que ela está? Ela está do lado direito, ela está do lado esquerdo? Esquerdo, né? Então eu tenho mão direita, né? Vai ser o hemisfério contralateral que comanda o hemicorpo direito, além do que, geralmente, o hemisfério esquerdo é o hemisfério dominante, que é o hemisfério da linguagem, então, geralmente, lesões do hemisfério esquerdo vão causar afasia. Então, temos todo o hemisfério esquerdo, mas eu quero maior especificidade agora. Onde que está a lesão no hemisfério esquerdo? Ou quais são os limites dela? Lobo frontal. Lobo frontal, tá? Tu acha que é todo o lobo frontal, que é... Só um giro. Pequena? Só um giro? Talvez. Talvez. Tá. Era o lobo frontal. Tá certo, tua resposta tá certa. Tá? Mas assim, a gente tentando definir um pouquinho melhor. Então, ele tem uma perda de força na mão direita. Notem que ele não ficou com uma perda de força em todo o braço e nem no hemicorpo. Se vocês lembrarem lá da neuroanatomia, vocês vão lembrar do homúnculo de Penfield. A área mais representada na corticalidade é a mão. Então, ele teve uma alteração que pegou, se for uma, que a gente chama de síndrome motora desproporcionada, ou seja, eu tenho a mão mais afetada do que o resto do braço, ou tenho a mão mais afetada do que a perna, em geral, eu vou pensar na corticalidade. Porque eu também posso ter lesões da via motora na cápsula interna, que vai pegar tudo junto, não vai respeitar o homúnculo, pega todo ele simultaneamente, e também no tronco cerebral. Se eu tenho essa desproporção, então é mais provável que seja na corticalidade. E daí na área motora primária, que é o giro pré-central, que é a parte mais posterior do lobo frontal. É o que divide ali o sulco central, o lobo frontal do parietal. Então pega a parte mais posterior,
do lobo frontal. E a área da fala relacionada à expressão, né, seria a área motora da fala, ela está no giro frontal inferior, que é uma região mais anterior, tá? Então, eu teria que pegar essa área do giro frontal inferior, área de Broca, e juntamente, né, então tem que ser uma lesão relativamente grande, que vai pegar esse giro frontal inferior, mais a área motora primária. Então, seria lobo frontal esquerdo, incluindo desde a área motora primária até a área de Broca. E daí, o que vocês acham que é o diagnóstico etiológico, lá pensando no Vindicate? Vascular. Vascular. Se falou súbito, tá, de uma hora para outra, vascular. É isso aí. Então, o mais provável é que seja vascular, e daí sim a gente pode pensar, olha, provavelmente é um acidente vascular cerebral ou encefálico, e com essa região que foi acometida, inclusive, eu consigo pensar qual é a artéria que irriga essa região, que é a artéria cerebral média, à esquerda. Então, eu consigo dizer, inclusive, qual artéria deve estar envolvida somente com os dados clínicos. Eu peço um único exame, uma tomografia sem contraste. Na tomografia, aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo, e toda essa área que está mais preta aqui, que a gente enxerga, é a área desse infarto que o paciente está apresentando. Então, vocês viram que, se a gente pensasse de cara, é um AVC, talvez a gente tivesse acertado, mas, eventualmente, poderia ser alguma outra apresentação que ele estaria apresentando, né? E a gente poderia errar nesse processo diagnóstico. Então, agora eu vou trazer um caso clínico para a gente fazer em conjunto. Oi. Prof, uma dúvida. Mas se um AVC na artéria cerebral média não deveria ser algo mais desproporcional? Tipo, que pegaria a cápsula interna, essas coisas? Daí depende, né? Assim, aqui, nesse caso, até vou dizer que a imagem que eu estou mostrando, ela pega a cápsula interna, tá? A cápsula interna está aqui. Sim. Mas ele pode pegar só a corticalidade, tá? Porque se pegar todo o território da cerebral média, tu tem razão. Porque as artérias chamadas lentículas estriadas, a cerebral média se forma, manda as lentículas estriadas que vão suprir essa região aqui. Mas o mais frequente é ter alguma embolização um pouquinho mais distal, ele vai fechar alguns ramos um pouco mais depois dessa parte. Então, eu não vou pegar os núcleos da base, aqui a cápsula interna, certo? Então, se pegar a cerebral média, em geral, o que vai acontecer é uma síndrome desproporcionada, e não vai pegar todo o músculo, porque a cerebral média, pelo menos na corticalidade, ela vai pegar praticamente só essa área do rosto e do braço, e a parte mais medial, ela é de irrigação da cerebral anterior. Tá? Sim. Obrigado, professor. Nada. Bom. Professor. Fale. Nesse caso foi isquêmico. Isso. Poderia ter sido hemorrágico. Poderia ter sido hemorrágico. Na imagem. Diferencia? Na imagem. Se fosse hemorrágico, ficaria branco. Tá? Na tomografia, o sangue ele é hiperdenso. Então, ele ficaria, essa área, em vez de ficar preta aqui, ela ficaria branca. Não tem como, com as informações que eu passei para vocês, não tem como saber se ele era isquêmico ou hemorrágico somente com base na história, tá? A única coisa que eu posso dizer é que é mais provável que seja isquêmico, porque 80% dos AVCs são isquêmicos. Então, se eu usar dados epidemiológicos, eu vou pensar, olha, o mais provável no geral é isquêmico, então é mais provável que seja isquêmico. Mas eu só posso ter certeza disso, inclusive isso muda o tratamento da pessoa, se eu tiver um exame de imagem. Tá? Tá, obrigada. Nada. Beleza. Bom, então agora a gente vai para um outro caso. O fato dele ser... Vai lá. O fato dele ser fumante e não ter dito que tenha acontecido nenhum acidente, poderia aumentar a probabilidade ainda de ser isquêmico, no caso? Aumentaria, assim, o tabagismo ele não vai aumentar muito o risco para um acidente vascular hemorrágico, tá? Mas o trauma não é necessário. Uma das causas mais frequentes, o principal fator de risco, mas deve ser para os dois, é a hipertensão. É muito mais frequente que seja um AVC hemorrágico, secundário à hipertensão, mas a hipertensão também é um fator de risco muito importante para o isquêmico. Então, eu não preciso ter nenhum trauma para ter um acidente vascular hemorrágico, tá? O que poderia ajudar a pensar que seria um hemorrágico, geralmente quando tem um acidente vascular hemorrágico, ele vai costuma alterar mais a consciência, tá? Que eu não falei aqui de alteração de consciência, e geralmente a pressão fica muito alta. Então, eu vou ter pressão sistólica acima de 200, 220, vai ser uma emergência hipertensiva, tá? Isso diferencia um pouco, mas aqui eu não coloquei na história, então a gente não sabe essa informação. Por isso que não tinha como pensar muito mais além disso, tá? Tá bom, obrigado. Mas tá perfeito, o raciocínio de vocês tá perfeito, é isso aí. Cada pista vai nos direcionar um pouquinho mais para um lado ou para o outro, mas assim, quando eu falei artéria cerebral média, eu já estava pensando em isquêmico, eu não estava pensando em hemorrágico. O hemorrágico mais frequente seria até envolvendo esses outros raminhos de artérias ali que eu tinha mencionado, que são as lentículas estriadas, são artérias mais frágeis e que são submetidas a um fluxo arterial um pouquinho mais intenso, tá? Oi.
O tratamento de AVC isquêmico também é com trombolítico? Só o isquêmico é com trombolítico. E se tu der, tipo, se for hemorrágico, isso é ruim, né? Tipo, dar Sim, se trombolítico. eu der um trombolítico hemorrágico, provavelmente eu mato a pessoa. Tá, então tu tem que fazer a tomo antes de... Tem que fazer a tomo. Tu não pode fazer esse tratamento sem ter tomografia. Não é que nem faz que tu chega e dá trombolítico, assim. Não, isso, tu não pode. Tu não pode. Tu tem que ter imagem. Até porque, dependendo do tamanho do infarto, mesmo se for isquêmico, isso vocês vão aprender depois na clínica médica 2, tá? Mas mesmo se for um acidente vascular isquêmico, se ele for muito grande, se ele já tem uma área de hipodensidade, como é esse caso aqui, muito grande, se eu trombolizar ele numa fase assim, a chance de sangrar é alta. Então, assim, é mais provável que eu vou piorar o quadro do que melhorar. Então, eu tenho que conseguir tratar ele numa fase precoce, que não tenha uma área hipodensa tão grande, para que eu consiga recanalizar o vaso e sem ter uma chance de gerar uma hemorragia a partir dessa recanalização. Tá? Mas aqui o processo mais importante realmente é tentar pensar o raciocínio diagnóstico e entender essas etapas. Tá, pessoal? Eu não queria entrar tanto em detalhes com vocês, mas beleza, excelente os pontos que vocês levantaram. Tá bom? Vamos para o próximo caso agora. Vamos seguir aqui pela questão do tempo, tá? Sugestão, né? Tanto vocês aí que estão sincronamente assistindo, como quem eventualmente assistir essa aula de forma assíncrona, façam algumas anotações do que eu vou estar falando para vocês, porque a gente vai construir a lista de problemas juntos em seguida, tá? Então, esse caso é um caso de um homem de 35 anos, negro, natural de Porto Alegre. A queixa principal dele é de mais de um sistema. Ela é dor abdominal, cefaleia e febre, que iniciaram há 3 semanas. Esse caso é um pouquinho mais antigo, ele é de 2018. Então, em maio de 2018, ele apresentou um quadro de dor abdominal, náuseas e vômitos, acompanhados de uma cefaleia holocraniana e uma febre não aferida. O quadro foi persistente, evoluiu com piora da fadiga, ele estava prostrado já, e ele piorou desse quadro de prostração. Dores generalizadas no corpo, ele ficou acamado por 2 a 3 semanas antes de ser admitido. Então, foram essas 3 semanas, né, e ele demorou 3 semanas para buscar atendimento. Tá? Então, cefaleia, né, febre não aferida, prostração, dor generalizada, com 3 semanas de evolução. História mórbida pregressa. Ele negava doenças prévias, não usava medicamentos. Ele não tinha queixas relacionadas a outros sistemas, negava lesões de pele, negava um amarelão, né, que é a icterícia. O perfil psicossocial, ele é casado, ele nega etilismo ou tabagismo, ele é praticante de uma religião afro-brasileira. A história familiar dele não tinha particularidades. Ele estava em bom estado geral, alerta, orientado, coerente. As mucosas dele, o muque ali, mucosas úmidas e coradas. Ele estava anictérico, ele não tinha lesões cutâneas, os sinais vitais eram estáveis, então pressão dele, frequência cardíaca eram normais, e ele estava afebril naquele momento. O aparelho respiratório e o aparelho cardiovascular não tinham alterações. O aparelho gastrointestinal, o exame do abdômen dele, ele apresentava ruídos hidroaéreos presentes, que é o RHA+, ali, ruídos hidroaéreos presentes, que isso é normal. Ele era um abdômen depressível. Ele tinha dor, a palpação profunda, difusa do abdômen. Então, o abdômen dele estava doloroso difusamente, mas nada específico. Do exame neurológico, ele não tinha alterações em nervos cranianos, ele tinha uma discreta rigidez nucal, ele não apresentava déficits focais, então ele não tinha perda de força, ele não tinha perda de sensibilidade em alguma região específica do corpo. Os reflexos dele profundos eram vivos e simétricos, que eram normais. No exame do fundo de olho, ele tinha as papilas de bordos nítidos e ele tinha presença de pulso venoso, que é normal a gente ter presença de pulso venoso. As extremidades eram aquecidas e perfundidas. Só em relação à história, vocês têm alguma dúvida de algum termo, alguma coisa que vocês queiram me perguntar antes da gente organizar a lista de problemas dele? Querem que eu volte alguma coisa aqui? Vocês não falaram, então vamos fazer a lista de problemas, tá? Então, ele é um homem de 35 anos. Quais são os principais problemas aí que ele apresentou? O que vocês colocariam? Cefaleia? Cefaleia. Holocraniano, né? Então, é em toda a cabeça dele, né? Holocraniano. Dor abdominal. Dor abdominal. Náuseas, vômitos. Difusa, né? Dor abdominal difusa.
Ele tinha até no exame físico, né, que ele tinha dor na palpação profunda e ela era difusa. Náuseas. Ele vomitou, eu não lembro agora já aqui. Sim. Náuseas e vômitos, tá? O que mais? Febre. Febre há 3 semanas. É uma ferida, né, então a gente não sabe se ele realmente teve, né, ele conta que teve febre, mas a gente não sabe quanto que foi. O que mais? Rigidez da nuca. Não entendi. Piora da fadiga. Então, né, vou botar aqui prostração. Fadiga. Piora, né? O teclado aqui deu piora. A gente tem que colocar aqui a evolução do quadro, né? Então, eu vou botar aqui na cefaleia. Foi de 3 semanas, né? Evolução de 3 semanas. Eu vou botar aqui de todos os sintomas, né? Isso aí seria para todos, né? Há 3 semanas eles apareceram. Mais? Ele tinha uma rigidez na nuca também, discreta. Rigidez nucal. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Dor abdominal, nas vômitos a gente já colocou, a cefaleia, febre, né? Esse quadro foi piorando, ele também tinha dores no corpo, né? A gente pode depois só adicionar ali. Professor, ele estar acamado 2, 3 semanas, isso seria... Não, né? Não. Isso faz parte da... Assim, só que ele estava mal, né? Que ele ficou... Nessa acho que é a questão mais da prostração, mas eu não... Né, estar acamado não... nos indica um pouquinho, talvez, gravidade, né? Do quadro, que ele estava ruim, assim. Aqui em piora. Prostração, fadiga e dores no corpo. Mais alguma coisa? Acho que é isso, né? O exame físico era isso. Então, a gente já botou na dor abdominal, daí no exame do abdômen ele tinha essa dor mais difusa, mas era inespecífica. Tá bem assim? Essa dor abdominal, apesar dela ser difusa, não tem como especificar mais, porque, tipo, não seria o abdômen inteiro, seria? Apesar de ser difusa, não teria um lado principal? Não, todo o abdômen dele era doloroso. Qualquer local que tu apertasse ali mais profundamente era doído. Não tinha nenhuma localização. Poderia estar melhor escrito aqui ser uma dor incólica, né, alguma coisa assim. Mas ele só diz que era aqueles que se perguntam, né, como é que é a dor, ele fala dor doída. Né, então era uma dor doída. Então não consegue caracterizar muito melhor essa dor. Tá, então a gente tem uma história de um homem de 35 anos, com quadro de cefaleia holocraniana, dor abdominal difusa, náuseas e vômitos, febre possível, uma evolução de 3 semanas, progressivo, né, ele veio piorando, ele ficou acamado, prostrado, com fadiga, dor no corpo, e no exame físico dele o que chamava atenção era a rigidez nucal e uma dor abdominal difusa, né, que eu diria que ela é inespecífica. Isso, né? Isso. Tá. Se a gente fosse tentar organizar naquele modelo que eu coloquei lá, o diagnóstico sindrômico, que síndrome vocês acham que ele apresenta? E daí vamos focar um pouquinho na parte neurológica, tá? Ele tem a questão abdominal junto, né? O que vocês pensariam? Síndrome motora, sensitiva, síndrome meningia, síndrome cognitiva? Eu acho que meningia. Provavelmente uma síndrome meningia pela cefaleia dele, né, holocraniana, eventualmente até ali as náuseas e vômitos poderiam ter a ver com o quadro de uma síndrome meningia, ou pode ter a ver com o quadro abdominal dele também, e a rigidez de nuca, acho que a rigidez de nuca é o que nos chama atenção para uma síndrome meningia. Um dado ali importante é aquilo aí de ele não ter papiledema, né, papilas de bordos nítidos e ter o pulso venoso, nos indica que provavelmente ele não tinha hipertensão intracraniana. Quando tem hipertensão intracraniana, tu vai ter borramento das papilas e esse pulso venoso ele desaparece. Tá? Tem uma outra síndrome que pode dar cefaleia, vômitos em jatos, que é a síndrome de hipertensão intracraniana. Então, nesse caso, ele não parece ter. Em relação à topografia, aqui é um pouquinho, é bem inespecífico, tá, pessoal? O mais provável é que seja o espaço subaracnoide. Quando a gente fala de meningite, quer dizer que as meninges, né, e principalmente a subaracnoide, vai estar envolvida por algum processo. Em relação ao diagnóstico etiológico, pensando lá no Vindicate, o que vocês pensariam daqueles grupos? Infeccioso, né? E a gente pensa em infeccioso, né? Ele tem a evolução, né? 3 semanas de evolução, vem piorando, parece uma doença monofásica, né? Ele está em piora.
febre, né? Esse quadro, além disso, ele tem outros sistemas envolvidos, também isso pode ser frequente numa doença infecciosa, né? A questão da dor abdominal. Algum outro grupo vocês pensariam? Ou por enquanto a gente ficaria mais infeccioso? Eu tinha pensado em infeccioso também. Certamente pode ter outros, tá? Então poderia ter autoimune, poderia dar uma meningite que não é infecciosa, né? Ele poderia ter um quadro inflamatório, mas num primeiro momento acho que a gente pensaria, né? O mais provável e o mais grave que a gente teria que tratar rapidamente seria realmente um quadro infeccioso. Ô, prof, poderia ser neoplasia? Com essa evolução, né? 3 semanas, tá meio rápido, né? Ele tem envolvimento de outros sistemas, ali, da dor abdominal e tal. Ele teve uma febre, ele tem rigidez de nuca. Então, a princípio, não seria muito provável, tá? Uma neoplasia daria mais um sintoma focal, né? Ele até poderia ter, pensar, a gente pode ir longe nisso. Será que ele tem uma neoplasia gastrointestinal e daí ele teve uma metástase cerebral e ele tá... Mas, assim, se ele tivesse uma metástase cerebral, ele teria lesão focal no sistema nervoso central, ele teria algum déficit ou no braço ou na perna, alguma coisa que seria mais localizada, e não uma meningite, né? não uma alteração meníngea. Então, com essa apresentação, a gente iria muito mais para o lado de uma doença infecciosa. Tem meningites neoplásicas, existe carcinomatose meníngea, por exemplo. Mas, assim, a evolução, né, a gente vai pensar sempre no que é mais provável, tem a faixa etária dele também. Então, num primeiro momento, acho que a gente iria mais para o infeccioso. Mas a gente não tem como ter certeza disso, tá? Antes a gente tentar pensar qual infecção, ou se eventualmente teria algum outro diagnóstico diferencial, eu vou já ir para a parte de exames complementares, para a gente tentar ter um pouquinho mais de dados, para tentar chegar, olha, será que isso realmente é meningite? Será que não é? Será que pode ser alguma coisa neoplásica? Será que pode ser alguma coisa inflamatória? Tá? Então aqui eu tenho um cardápio de exames para vocês, certo? Como grupos de exames. Então o que vocês gostariam de ver de exames desse paciente, para a gente tentar evoluir um pouquinho mais, e depois a gente ver causas específicas de prováveis infecções. O que vocês querem ver? Líquor e hemograma. Líquor e hemograma. Tá. A gente pode puncionar ele, então fazer uma punção lombar de cara, ou a gente tem que ter algum exame de imagem antes? Não sei. Não Eu sabemos. acho que tem que... Oi. Tu acha que tem que ter? Se eu não me engano, podia dar... Eu tô tentando lembrar, se eu não me engano, podia dar uma herniar, podia dar algum problema se tu desse uma pulsão, dependendo do que ele tivesse. Eu não tenho certeza. Isso, então assim, nesse caso, acho que a gente vai ver depois para ver se a gente poderia ou não puncionar, tá? Mas a primeira questão seria, será que é seguro fazer uma punção lombar nele, para ele não ter risco de herniação nesse contexto? Então, talvez sim, talvez não. Vamos começar pelo mais básico aqui, então o hemograma, que vocês falaram ali. Então, em relação à parte da série vermelha, é normal, tá? A hemoglobina dele é normal, as hemácias são normocíticas aqui, mas ele não tem anemia. A série branca, ele tem uma leucocitose, normal aqui até 11.000, ele tem 18.400 leucócitos, e ele, curiosamente, aqui tem 30% de eosinófilos, tá? É o que chama a atenção aqui de diferente. Ele tem até aumento de todas as séries dele, mas o mais diferente aqui seria o aumento desses eosinófilos. Então, ele tem uma eosinofilia. Eu vou abrir aqui exames mais gerais. É sempre importante a gente saber, até ele teve o quadro gastrointestinal, né, náusea, vômito, essa prostração geral. Então, geralmente, a gente vai pedir exames de função hepática, de função renal. Nesse caso, foram normais, tá? Fosfatase alcalina normal, as transaminases normais, as bilirrubinas normais, a função do rim dele, creatina e ureia normal, o exame qualitativo de urina normal, e os eletrólitos, que a gente acabei colocando junto aqui, né? Eletrólitos também eram normais. Aqui o potássio, o normal é 13,5 a 5,5, e o sódio, que é de 135 a 145, eles eram normais, tá? Então, exames gerais não tinham alteração. Se a gente tiver dúvida, se a gente tem disponível o exame de imagem, e considerando que ele tem 3 semanas de evolução, ele não está morrendo ali na nossa frente, ele está com um quadro meio arrastado, aí, 3 semanas de evolução. Então, a gente poderia fazer um exame de imagem se a gente ficar na dúvida, tá? Mas a gente vai ver depois se realmente precisaria. Se a gente fizer o exame de imagem, o que foi visto? Então, ele fez uma ressonância de crânio, tá? Poderia ter sido feito só uma tomografia, e na ressonância, o que foi visto? Na verdade, o encéfalo dele ele era normal, e ele tinha uma aparente alteração nos sulcos corticais entre os giros cerebrais, possivelmente com uma proeminência da circulação leptomeníngea. Então, aqui, talvez, o que ele tivesse seria algum espessamento das meninges, tá? Então, algum achado também sugestivo de meningite. Seria o que mostrou o exame, mas ele não mostra nenhuma outra alteração e ele é bem inespecífico.
e daí a gente vai para o líquor, que foi, né, eu não quis mostrar o líquor de cara, porque ele já direciona bastante o diagnóstico. O que a gente viu no líquor? Que ele tem uma pleocitose, então o normal é ter menos de 5 células no líquor, ele tinha 700 células, ele tem um predomínio de linfócitos, porém, de novo, aqui aparecem os eosinófilos, 35%. É muito estranho ter eosinófilos no líquor, isso não é uma coisa usual, tá? Mas ele tem aqui, então, uma pleocitose linfocítica e também com eosinofilia. Além disso, ele tem um aumento de proteínas no líquor, e aqui a relação glicose do líquor, na glicorraquia com glicemia, ela é normal, né? O normal está acima de 2/3 aqui, essa relação. Geralmente ela vai estar consumida quando é abaixo de 2/3, e geralmente abaixo de 40 seria, miligramas por decilitro, seria o que a gente consideraria uma glicose mais consumida. Então, tem uma pleocitose e uma hiperproteinorraquia, tá? Bom, com esses dados, né, o que a gente pode pensar é, olha, ele tem alteração no líquor, ele tem uma meningite. Isso é a primeira coisa que a gente vai pensar. E daí, como vocês estão iniciando isso, o ideal seria, bom, vamos dar uma estudada, né? Quais são as principais infecções do sistema nervoso? Vou ter que fechar aqui de novo. Para a gente poder evoluir um pouquinho nesse quadro, tá? Então, as principais infecções do sistema nervoso central vão ser a meningite bacteriana aguda, as meningites virais, as encefalites e os abscessos cerebrais. O primeiro passo é tentar diferenciar se essa infecção envolve principalmente só as meninges, né, que seria o espaço subaracnoide, ou se é um envolvimento de tecido cerebral focal, que poderia ser uma cerebrite ou abscesso, ou mesmo difuso, que é uma encefalite. Se for essas duas aqui, eu vou precisar do exame de imagem primeiro. Se for só envolvimento meníngeo, provavelmente não. O envolvimento meníngeo, as pistas que eu tenho do exame físico seriam sinais de irritação meníngea, que eu vou ter rigidez de nuca, um dos principais. Eu tenho o sinal de Kernig, que eu faço essa flexão aqui na coxa sobre o quadril, e quando eu vou tentar estender a perna, eu não consigo estender a perna, isso vai gerar dor, e o paciente não consegue estender. E quando eu faço a flexão do pescoço, eu tenho uma flexão aqui dos membros inferiores, que seria o sinal de Brudzinski, além da rigidez que eu vejo na movimentação passiva do pescoço. Tendo dor de cabeça, tendo febre e rigidez nucal, eu estou provavelmente diante de uma síndrome meningea. A primeira coisa que eu tenho que saber é se tem alteração ou não do estado mental, se esse paciente está mais torporoso, mais sonolento. Se ele tiver, é provável que eu tenha envolvimento encefálico. Nesse caso, quase sempre eu vou precisar de um exame de imagem, antes de fazer punção lombar. E, como esse quadro provavelmente é grave, porque está alterando o estado mental, eu vou ter que tentar tratar esse cara o quanto antes, mesmo que eu não tenha ainda a punção lombar, né, os resultados da punção lombar, então eu vou tentar obter culturas do sangue e já iniciar tratamento, porque esse quadro é grave, e quanto antes eu iniciar o tratamento, mais as chances do paciente se recuperar. Se eu não tenho envolvimento do estado mental, o mais provável é que seja uma meningite. E daí, se eu não tenho papiledema, por isso que eu botei lá o fundo de olho para vocês, e se eu não tenho nenhum sinal focal neurológico que me indique alguma lesão com efeito de massa, e se eu não tenho um paciente imunocomprometido, né, nesse caso eu não tenho história dele, então ele teria que sabidamente ser imunocomprometido, um paciente com HIV, com SIDA, por exemplo, eu posso fazer a punção lombar sem fazer exame de imagem, tá? Então, nesse caso, eu poderia fazer a punção lombar direto, porque eu não tinha nenhum indicativo de aumento de pressão intracraniana e nem de nenhum tipo de lesão focal. Então, eu poderia fazer. Na dúvida, se eu não conseguir saber isso, né? E se eu tiver a possibilidade de fazer o exame de imagem, se o quadro não for tão grave do paciente, eu posso sim fazer um exame de imagem primeiro e depois fazer a punção lombar. Mas se eu tenho esses dados, né, e eu conseguir obter uma história adequada, eu vou e fazer o fundo de olho, eu vou fazer a punção lombar e devo usar os dados para poder orientar a minha investigação. Por que acontece irritação meníngea, né, num processo infeccioso das meninges? Então, geralmente, aqui pode ser tanto das bactérias quanto de outros organismos, tá? Mas pensando nas bactérias, eu vou ter a lise da bactéria, com liberação de componentes da sua parede celular, no espaço subaracnoide, dependendo de qual germe envolvido. Então, gram negativos geralmente vão ser esses lipopolissacarídeos. Se for gram positivo, como Streptopneumoniae, que é o principal germe de pneumonias bacterianas, eu vou ter outros elementos, esse ácido teicoico, peptidoglicanos, que vão levar a uma reação inflamatória, né, tanto da micróglia, do sistema nervoso central, eu vou também influenciar a ação dos astrócitos, eu vou recrutar células do sistema imunológico, da periferia, na verdade, que vão chegar ao sistema nervoso, isso vai migrar para dentro do sistema nervoso central, liberando citocinas, quimiocinas, e gera uma reação inflamatória. Então, geralmente, eu vou ter esses patógenos no espaço meníngeo, a liberação dessas toxinas, eu vou produzir, então, vou ter tanto uma resposta celular quanto uma resposta humoral. Essa resposta celular e humoral, ela vai alterar a permeabilidade da barreira hematocefálica. Geralmente eu tenho, né,
o cérebro é um santuário, ele é protegido. Se eu tenho uma inflamação e se muda essa permeabilidade da barreira hematocefálica, as células do sistema imune passam a entrar. Se elas passam a entrar, elas vão também produzir mais reação inflamatória. Eu vou levar a aumento de produção de proteínas, a própria proteína do plasma vai extravasar para dentro do espaço subaracnoide, esse líquor ele vai ficar mais grosso, ele ficando mais grosso ele pode obstruir a absorção do líquor, e daí isso vai fazer com que eu tenha, eventualmente, aumento de pressão intracraniana. Eu posso ter essas diversas ativações de outras células que vão levar, eventualmente, até a excitotoxicidade, como a questão lá dos astrócitos, de alguns outros neurônios. E isso vai levar a um processo que pode levar, inclusive, a edema citotóxico, isquemia, dependendo do grau de hipertensão intracraniana que o paciente puder apresentar. Então, eu posso ter um processo bem complexo, né, mas o principal e o inicial vai ser mais uma reação inflamatória nas meninges, eventualmente levando a um quadro muito grave, que pode levar ao coma e à morte da pessoa. Os principais tipos de meningites agudas vão ser esses que estão nessa tela. Então, a principal que a gente vai pensar vai ser a meningite bacteriana. Tá? Na meningite bacteriana, o que vai apresentar no líquor? Tá? Então, eu vou ter uma pleocitose, que vai ser de 10 células até 10 mil, mas geralmente é muito mais do que 10, né? Eu tenho, em geral, mais de 100 células, em 90% dos casos. E o predomínio aqui vai ser de neutrófilos, polimorfonucleares. A proteína vai ser elevada, e a glicose, em geral, vai ser consumida, em geral, abaixo de 40, que é o que eu tinha mencionado antes. A pressão de abertura tende a ser aumentada, mas eu não vou ter uma hipertensão intracraniana muito significativa. É difícil eu ter o papiledema, esses outros achados, então eu tenho um pouquinho de aumento de pressão, mas não muito significativo. Na meningite por tuberculose, eu vou ter também uma pleocitose, mas aqui eu vou ter muito mais que a gente chama de linfomonocítica, então vai ser linfócitos ou monócitos com aumento. Aqui produz muita proteína, então eu vou ter quase, o normal aqui é 40 miligramas, né, até 40 miligramas, eu vou ter 1 grama, às vezes até 5 gramas de proteína, então é uma hiperproteinorraquia muito importante. E costuma ter um consumo de glicose bem importante também. As meningites fúngicas, eu vou ter bem parecido com a tuberculose, então uma pleocitose linfomonocítica, aumenta a proteína, não costuma aumentar tanto quanto a tuberculose, e costuma também consumir a glicose, mas também não é tanto quanto a tuberculose. E uma meningite viral, eu vou ter um quadro parecido com o da bacteriana, inicialmente, um pouquinho menos grave. Eu vou ter uma pleocitose, só que ela vai ser linfomonocítica, então mais parecido com a tuberculose. Eu vou ter proteína normal ou levemente aumentada, e geralmente eu não tenho consumo de glicose. Então, o líquor vai me dar as pistas, né, para eu tentar entender qual é o tipo, certo? Com essas informações aqui que eu passei para vocês aqui, depois também tinha alguns exames mais específicos para identificar os agentes, vocês conseguem saber, né, o que a gente encontrou. Então, o líquor lá tinha um pouco de aumento de proteína, a glicose não era consumida, e eu tinha uma pleocitose com aumento de linfócitos, mas com eosinofilia. Eu consigo explicar, com base nesses 4 grupos, eu consigo explicar o que o paciente está apresentando? Eu acho que é viral, né, professor? Eu acho, no início eu estava pensando na bacteriana, mas pelo fato de não ter diminuição de glicose que eu meio que descartei. Pode ser de outra coisa, prof? Professor, eu fiquei Parasita, pensando em parasito por causa da migração hepática até, né, podendo chegar até o sistema nervoso central, alguma coisa assim. Um parasita, tá. E por que pensou em parasita? Além de migrar tem alguma outra coisa que faz vocês pensarem em parasitas? A eosinofilia. A eosinofilia, né? Não, a dor abdominal também, mas quando a gente pensa em eosinofilia, ou é um quadro alérgico, imune pode ser também, tá? Doenças autoimunes, mas geralmente ou é uma alergia ou alguma infecção, uma parasitose. Tá? Isso, a eosinofilia vai nos direcionar para isso. Tem algumas outras coisas também que causam eosinofilia. Então, nesse caso, a princípio, esses 4 grupos que eu coloquei para vocês, eles não explicam. Então, quando não explica, a gente tem que tentar ir atrás. Olha, será que existe alguma outra entidade que não está nessas principais aqui, que poderiam justificar o quadro do paciente? Então, né, mas nesse caso, que tem a eosinofilia. A gente vai ver que existe um quadro chamado de meningite eosinofílica. O que é uma meningite eosinofílica? Seria a presença de mais de 10% de eosinófilos no líquor. A proporção de outras contagens, então mesmo que eu tenha mais linfócitos, isso não interfere no diagnóstico. Se eu tiver ou mais de 10 eosinófilos no líquor, ou mais de 10% de eosinófilos, sendo que eu tenho uma pleocitose, isso se enquadra numa meningite eosinofílica. Isso é muito estranho, pessoal, não é comum ter eosinófilos no líquor, tá? Então, se eu tiver isso é estranho, então eu tenho que usar essa... Porque se alguma coisa estranha, desculpem que eu falo isso frequente, né, chamar estranho, pode ser ruim falar isso, mas
Se eu tenho uma coisa muito diferente, eu tenho que prestar atenção nisso, porque isso possivelmente é muito específico para algum diagnóstico. Isso pode me dar pista crucial para conseguir saber o que é esse quebra-cabeça que eu estou tentando resolver para ajudar o paciente. Tá? Então, dentro das meningites eosinofílicas, existem infecções por parasitas. Tá? Então, vou ter Angiostrongelus cantonense, Gnastossoma spinigenerum, Baileys ascaris prociones, Neurosticercose e alguns outros. Tá? Algumas bactérias podem causar, é mais incomum, alguns fungos, como coccioides, algumas neoplasias, principalmente linfomas, podem levar, e leucemias também, à eosinofilia, e eventualmente alguma reação alérgica, algumas drogas podem levar à eosinofilia. Então, se a gente for pensar, olha, parasitas e talvez, né, alguma reação alérgica e tal, mas a gente não ficou sabendo de nenhuma relação alérgica como principal causa. O principal, quando a gente vê o mais frequente de meningite eosinofílica, são parasitas, e o principal é esse estranho aqui, que eu não conhecia antes de conhecer esse caso, que é o Angiostrongelus cantonense. Esse Angiostrongelus, o hospedeiro definitivo geralmente vai ser o rato, e o intermediário vão ser larvas, vão ser lesmas. O rato vai geralmente comer essas lesmas, vai estar infectado, e eventualmente o ser humano ele pode ser um hospedeiro, né, que a gente chama de incidental, e ele pode desenvolver um quadro, inclusive, de uma meningite eosinofílica. Além dessas lesmas, tem outros animais que também podem ser hospedeiros intermediários, como alguns crustáceos de água doce, alguns camarões e caranguejos, e também aqui um lagarto chamado de lagarto monitor. Tá? É mais comum isso, essa descrição do lagarto monitor em algumas outras culturas que, inclusive, consomem esses animais, e as pessoas podem ser infectadas por, né, comer alimentos não cozidos que contenham essas lesmas, a comer esses crustáceos pequenininhos que eu mencionei aqui sem ter sido cozidos, e também, né, se comerem o fígado desse lagarto monitor, que em alguns locais isso é parte da cultura, as pessoas consomem. Então, eu poderia ter esse tipo de infecção. Curiosamente, dias depois, foi diagnosticado um outro caso na mesma instituição de meningite eosinofílica. E como as pessoas se conversam, né, os médicos e médicas costumam conversar entre si, ficaram falando, olha, que estranho, tem 2 casos aqui na instituição com uma meningite eosinofílica, e depois na Santa Casa teve um outro caso também de meningite eosinofílica no mesmo período. Tá? E agora? O que vocês acham? Tem alguma hipótese, alguma pista? Será que é esse Angiostrongelus? Será que é alguma outra coisa? A gente podia ver se as pessoas eram do mesmo lugar ou de uma região. Isso. Então, assim, se tentou fazer né, algum link, assim, é muito complicado isso, porque a gente tem questão de sigilo e assim, tentar, né, passar o nome de outro paciente, alguma coisa assim, isso é difícil, né, a gente não pode fazer isso, mas a gente pode tentar de algumas outras formas. Então, o que se tentou? Ver, né, se eles consumiram lesma, se eles consumiram alguma outra coisa, e a princípio eles diziam que não, né, que não tinham tido nenhum tipo de consumo. E o que tinha de comum entre eles era a questão religiosa, na verdade, os 3 eram da mesma religião, e depois de muito insistir com eles conversaram, né, eles contaram que eles participaram de um ritual de iniciação de batuque, tá? E aqui é só um trecho, na verdade, que eu peguei de um artigo de antropologia que fala do batuque no sul do Brasil, e daí eles contam um pouco sobre como é que se dá esse processo de iniciação. Então, seria, né, a iniciação corresponde a um pacto estabelecido entre homens e orixás, e daí, geralmente, né, o sujeito que está nesse processo de iniciação, ele tem que demonstrar provas de possessão, e, geralmente, essa possessão, né, por alguma entidade, seria algum ato que seria muito improvável que uma pessoa, né, na sua consciência normal, realizasse. Então, geralmente, isso inclui, né, substâncias que eles têm que ingerir, como tomar um copo de vinagre com sal, que a pessoa, né, teria vômitos muito importantes, eventualmente comer mechas de algodão incandescente, alguns também, né, eventualmente até consumo de excrementos humanos para saber se realmente a pessoa, né, estaria de fato possuída. E tem um caso que eles chamam aqui dos axerês, que seria uma espécie de estado intermediário na possessão entre o santo e o normal, em que a pessoa assume comportamentos infantis e costumam sair catando insetos, baratas, algumas lesmas, e comem, né, esses animais na frente dos demais durante esse processo, que é também considerado uma prova de possessão. Então, eles, né, contaram que eles participaram de um ritual de iniciação,
isso para eles, né, a própria questão de contar, porque eles estariam num estado que era diferente, né, de consciência, então eles não revelavam isso como não revelavam isso, porque, né, isso fazia parte da cultura deles, e depois isso foi identificado, então realmente eles tinham ingerido lesmas vivas. Curiosamente, existia um pesquisador na PUC que trabalha somente com Angiostronchus cantonense, daí ele tinha os testes de ELISA para confirmar o germe, então ele fez o ELISA, que confirmou tanto no soro quanto no líquor que era Angiostronchus, depois ele fez um outro teste, que é o Western blot, que confirmou que era o Angiostronchus cantonense. Ele fez o tratamento com albendazol e ivermectina, e ele, né, teve resolução do quadro também usando metilprednisolona. Os outros pacientes, alguns até não precisaram dos antiomíticos, eles já estavam melhor. Esse quadro ele pode ser autolimitado, é muito raro que tenha alguma complicação mais grave. E era isso, pessoal. Né, é bem não usual, mas ele é bem interessante para a gente poder pensar um pouquinho sobre raciocínio diagnóstico em neuro, tentar pegar várias pistas, né, diagnósticas. Eu tenho um quadro estranho, diferente, eosinofilia, depois aconteceram outras coisas, tem outros pacientes que tiveram um quadro parecido, e daí ele fica, né, se tornou ali meio um caso do House e tal, né, tem que tentar buscar outras coisas para tentar achar a causa dessa infecção, mas assim, acho que é muito mais para mostrar para vocês o processo, né, e que às vezes, né, se para mim isso, eu não conhecia esse Angiostronchus antes desse caso, então se tem uma coisa diferente, a gente tem que estudar, e assim, se é um quadro muito agudo, muito grave, eventualmente eu vou ter que tratar com o conhecimento que eu tenho naquele momento, para não deixar, né, esse paciente piorar, mas se for um quadro um pouco mais arrastado, eu tenho tempo para estudar, né, para eu tentar resolver esse dilema, e daí sim tentar chegar, né, à causa final e poder fazer o melhor tratamento para esse paciente. Certo? Algum comentário? Eu vi que vocês gostaram da aula, que bom. Os que mandaram os comentários. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa adicional? Prof, só primeiro, eu achei uma ótima aula, muito interessante mesmo. Só queria saber, por curiosidade mesmo, quanto tempo demorou da admissão do paciente até o diagnóstico? Quanto tempo, mais ou menos? Eduardo, assim, eu não vou saber te dizer com exatidão, tá, cara? Assim, eu acredito que foi tipo uma semana, mais ou menos, para eles chegarem ao diagnóstico, tá? Como eles viram que a evolução não era muito grave, eles eles foram acompanhando ele, se tivesse alguma piora, eles não iniciaram tratamento com antibióticos, nada, porque não era um líquor sugestivo de meningite bacteriana, e daí eles estavam investigando enquanto estavam acompanhando ele. Mas, a princípio, para chegar nesse diagnóstico final ali, que teve nas sorologias e tal, isso certamente levou mais tempo, mas para eles chegarem, né, na hipótese mais forte, conseguirem descobrir isso dos outros casos, isso foi um pouquinho mais, foi um pouco mais rápido, tá? Esse caso, os dois casos são do Conceição, eles não são do Clínicas, e o outro caso foi da Santa Casa, então tem um contratado da Neuro, que hoje trabalha só no Clínicas, mas ele que viu esse caso no Conceição, ele me passou os dados do caso, acho que é um caso bem interessante, então eu utilizei ele para essa aula com vocês. Se fosse meu caso, eu saberia, você não soube. Tá bem? Pessoal, pelo horário, né? Então, a gente está meio-dia e 1 aqui até. Se tiver mais uma pergunta aí, estou à disposição. A gente começou um pouquinho depois. Eu tenho uma pergunta bem direta, assim. Quando tu falou de meningite, eu lembro que eu já li em algum lugar meningite asséptica. O que isso significa? Geralmente, assim, a meningite asséptica é depois que eu fiz a punção lombar, eu encontrei alterações que me sugerem meningite, mas aí nos exames de cultura eu não encontro nenhuma alteração, tá? Então eu não tenho um germe identificado. Então provavelmente não é, o processo que tá ali não seria bacteriano ou não seria infeccioso, claramente. Às vezes eu vou, por exemplo, até pode ser um processo eventualmente é infeccioso, vou dizer assim, uma leptospirose, por exemplo, eventualmente ela causa um quadro de meningite, mas é muito mais, eu tenho uma reação inflamatória sistêmica, e daí eu vou ter uma inflamação, mas eu não é uma inflamação direta pelo germe, é mais pela reação geral que ele causa. Então é quando eu não encontro um agente, a própria meningite viral, às vezes, talvez eu possa considerar isso também, porque eu não vou achar o agente, eu não vou ter nenhuma cultura. Seria isso, quando eu não encontro um germe que cause aquele quadro, pelo menos nos exames iniciais. Entendi. Obrigado. Mas é dinâmico, viu, Lucas? Isso assim, às vezes eu posso achar que não tem, né, que não é infeccioso, e depois eu acabo, né, encontrando. Então, geralmente vai ser algo mais inflamatório, né, eventualmente tem uma meningite química, né, teve
algum medicamento, alguma coisa que causou isso, e eu não encontro uma causa infecciosa. Entendi. Obrigado, professor.